Então vamos lá, vou começar sentado por posição, daqui a pouco eu toco. Daqui a pouco a empolgação vem. Exato. Então, olha só, recapitulando, né? A gente viu essa definição aí que é a mesma definição, né? Basicamente, do vale. Oi? Primeira gravação. É a mesma definição que vale em dimensão 1. Então a questão não é o enunciado da definição, a questão é entender, no caso de funções de dimensão superiores, o que essa definição quer dizer, digamos assim, como ela funciona, digamos. E aí, o que é importante entender é que a derivada, que era representada, né, por um número em dimensão 1, é agora representada por uma matriz, né? O objeto matemático que faz sentido para representar a derivada de funções de dimensão superior é uma matriz, né? Porque é uma função linear de mesma espécie da função que está sendo aproximada, né? A implicação de R em M em N vai ser aproximada com uma transformação linear também de R em N, que é representada por uma matriz, né? E a gente até discutiu isso aqui também, né? Eu lembro que como é que você chega na representação matricial, né? Assim, a partir da definição de transformação linear, que é uma coisa que muitas vezes passa batida, né? Assim, enfim, então é importante para a gente não se perder nessa definição aí, porque a escrita dela, como eu disse, é igual como se esses objetos fossem todos números, mas é importante lembrar quem é quem nessa definição. Então, esse x menos x0, né? O x e o x0. E, portanto, o x menos o x0 são elementos do domínio, portanto, são vetores de Rn. O f de x e o f de x0 são elementos do contradomínio, portanto, são vetores de Rn. Né? Então, esse A aí é uma matriz M por M, ou seja, é uma coisa que você multiplica o vetor do Rn e resulta no vetor do Rn. Então tudo se encaixa bonitinho. E o denominador é um número, né? Pra gente, para poder fazer sentido, beleza? Bom, e aí eu adotei a linha pedagógica, assim, de afirmar que essa derivada tem a carga. Daqui a pouco eu quero voltar nisso aqui, tá? Que é bem chamar a atenção. Que é, no caso, a gente prestar atenção na derivada do ponto, certo? Na função derivada, porque a derivada do ponto já é uma função, porque a derivada do ponto é uma transformação linear, tá? Então a função derivada é uma função que associa elementos do domínio a funções, então que aí fica bem a ideia de melhor aproximação linear. Em cada ponto você tem uma função diferente, enfim, mas depois eu quero que a gente continuar com os exemplos. Eu quero voltar a esse ponto, né? Mas eu adotei a linha pedagógica de afirmar que, porque outra coisa também dessa definição aqui, né, que a gente já tinha comentado, é o seguinte: diferente daquela definição usual, que é A igual a limite com H tendendo a zero, que aquela, sim, embora seja equivalente a essa, só vale em dimensão 1, né? Essa aí, ela não dá uma forma de obter a derivada. Ela dá uma forma de verificar se o candidato é ou não a derivada, né? Então, você tem que... Perguntei assim, se o limite é igual a tanto, você tem que ter um candidato a derivada a jogar aqui, e se o limite der zero, quer dizer que aquele cara de fato é a derivada. Beleza? Então, ela é menos prática, mas no caso é a única possibilidade, certo? Então você tem que já ter um candidato e botar ali. Então ela não permite, não dá uma forma de calcular a derivada, tá? Então, eu optei por afirmar descaradamente que a derivada tem essa cara, beleza? Só porque senão acho que fica muito abstrato, assim. Para a gente poder fazer alguns exemplos e depois eu vou demonstrar que a derivada tem essa cara, beleza? Certo? Na verdade, eu vou demonstrar que se a derivada existe, então ela tem essa cara, tá? Beleza? Aí a gente vai entender melhor isso, mas só para a gente ganhar familiaridade, eu achei melhor fazer uns exemplos primeiro, beleza? Então, vamos demonstrar
buscar os teoremas. Então, a matriz derivada é dada da seguinte forma. Se a gente olhar por linha, a gente deriva as funções coordenadas. E se olhar por coluna, são as derivadas parciais. A gente deriva em relação a cada uma das variáveis. Tá beleza? Tranquilo? Tá? E aí a gente fez esse exemplo, fez um exemplo, eu quero fazer mais. Então isso aqui, peraí, só. Isso aqui são as linhas, né? Que é a derivada da IS, é uma função coordenada. Isso aqui são as colunas, que é a derivada de F em relação a JS na variável. Beleza? Peraí, Vitor, ali nas linhas, aqueles 3 pontos não estão indicando a multiplicação, né? Tem que ter uma vida. 3 pontos é a multiplicação? Não, né? É só. É a essência aqui. Tá, entendi. Não é tipo uma coisa vezes a outra, É um vetor linha. É um vetor linha, isso. Tá. Exatamente. O outro também. Eu tenho uma vírgula ali, mas. O outro é a coluna que eu escrevi na horizontal, tá? Tá, o outro é vetor de coluna, tá? Porque na verdade acho que é por isso que eu botei a vírgula. Porque esse aqui você pode identificar meio como um vetor. Porque isso aqui é um vetor coluna, entendeu? Que eu escrevi assim, é uma matriz coluna que você identifica como vetor. Depois a gente vai entender melhor isso, que a gente vai ver a definição de derivada direcional, tá? Beleza? Que eu estou falando isso aí sem definir nada. Isso é só, como eu disse, para a gente ganhar traquejo, digamos assim, de fazer a conta. A gente vai ver o que é derivada parcial, o que é derivada direcional, como é que isso entra aí, beleza? Então, vou botar o exemplo que nós fizemos na aula passada, tá? Então a gente fez essa conta aí, ó. É um exemplo aleatório, beleza? A gente pode fazer outro aqui. Pode não, vamos fazer outro aqui. Ó, então eu inventei uma função qualquer, drag 2, drag 3, no caso, aleatoriamente. E botei ali enfim, uma definição qualquer, um ponto, a gente tem que dar um ponto, certo? Tranquilo? Então aqui a gente calculou a derivada, beleza? Então repara que isso que está aqui, ó, f' de x, y, é a função derivada, concorda? Tá? E aqui então repara que isso aqui, o que isso aqui representa? Uma função que a cada elemento do R2 associa uma matriz. Beleza? Para cada xy tem uma matriz. Essa é a função derivada, que é a função que a cada ponto associa a derivada naquele ponto. Tá? Aí a gente substituiu aqui, quero só falar como tudo se encaixa, tá? A gente substituiu aqui, essa matriz é a derivada naquele ponto. Então, digamos, é como analogamente como se fosse assim, de R em F, a função x3, qual é a função derivada de x3? É 3x2, beleza? Então seria f' de x igual a 3x2, certo? E aí se eu quiser num ponto qualquer, se é f' de 1, é 2, beleza? Seria isso aqui, que é a derivada do ponto, tranquilo? Certo? Nesse ponto que eu dei aí x0 e y0. Então, por isso que a gente tem no caso o seguinte, a função, se eu tenho uma função, isso está escrito no slide anterior, tá? Se eu tenho uma função de Rn e Rn, então a derivada é uma função que a cada elemento do domínio associa uma transformação linear, beleza? Certo? Que no caso a gente pode representar dessa forma aqui, que é o conjunto das transformações lineares de Rn e Rn, beleza? Que é toda essa notação aí. Poderia ser uma matriz, pode identificar isso as matrizes. Tranquilo? Tá? Então, a derivada é uma função, na verdade, nesse caso da dimensão superior, isso fica explícito. A derivada é uma função que a cada ponto associa uma função. Na reta também é isso, só que isso fica escondido porque essa função, como é uma função linear de R, é representada pelo número que é a inclinação. Então você pode pensar nisso como uma função de R em R, mas na verdade é isso aqui que está acontecendo, né? Oi?
E a derivada no ponto, se você fixar um ponto qualquer, x, y, a derivada no ponto também é uma função de Rn, Rn. É isso, beleza? Isso eu acho que é bem assim, tem que prestar atenção nisso, certo? São muito, por isso que eu falei, são muitos personagens, né? O que é Rn, o que é matriz, o que é vetor, da onde, entendeu? Beleza? Então não se perder nessa parada, mas tá de boa isso aqui. Na reta, a derivada tem a mesma natureza. A do x e derivada do y. no ponto tem a mesma natureza da função original. Certo? Que é isso aqui, de Rn, Rn, beleza? Tranquilo? Mas a função derivada, a cada ponto, associa uma função de mesma natureza da original, só que linear. Tá? Então, só para destacar, isso aqui é uma função linear, né? Beleza? Tranquilo? Bom, a outra coisa que eu quero chamar a atenção é a dimensão, né? Assim, então aqui eu inventei letras UVW, que a gente usou letras x, y para o domínio, tem que inventar outras letras para o contradomínio, beleza? Então, isso que eu estou escrevendo aqui é a equação do espaço tangente, que é a generalização da reta tangente, beleza? Então, como é que é a equação do espaço tangente? É isso aqui, ó. Y é igual a que multiplica x menos x0 mais f de x0. Concorda? Igualzinho à equação da reta tangente, só que são outros personagens. Aqui no caso, esse y é um elemento, como eu disse, de Rn. E o f de x0 também, isso aqui é um elemento de Rn. Então são esses personagens que estão aqui, ó. Esse y daqui, no caso, como é R3, é o VW. Esse x menos x0 é o xy menos o x0y0 daqui. Tá? Certo? E aqui a matriz A e aqui o f de x0y0 no caso, beleza? Certo? Então a gente desenvolve, faz essa conta aqui. E o resultado dessa conta, né, pode ser representado em forma de sistema, se vocês quiserem, né, ou é uma equação cartesiana isso aqui, beleza? São essas três equações. A gente pensa na questão da dimensão, e aí eu quero chamar a atenção que as coisas todas se encaixam, beleza? Bom, então onde mora, isso aqui é um subconjunto de algum espaço. Que espaço é esse? É o R5. Porque eu tenho 5 variáveis aqui. Tá? Então repara que aquilo bate com o que eu falei lá no começo. Que essas coisas moram no Rn mais N. Que eu preciso de N eixos para o domínio, N eixos para o contradomínio. Que são esses aqui, 3 eixos para o domínio e 2 eixos para o contradomínio e 2 para o domínio. Tá legal? Beleza? Bom. E além disso, a gente vai ter a dimensão disso aqui é, no caso, 2. Porque eu tenho no R5 3 equações, tá? Certo? Então repara que isso bate também com aquilo que eu falei. Isso é um objeto de mesma espécie do gráfico, porque o gráfico é um objeto bidimensional no R5, que é aquilo que eu falei no começo. O gráfico mora, é um subconjunto do Rn mais N, mas ele em si tem dimensão M. Então, esse espaço tangente, que é algo que tangencia, ou seja, que aproxima o gráfico, também tem a mesma natureza do gráfico dessa função. É um objeto de dimensão 2 dentro do R5. Beleza, pessoal? Tá de boa? Tranquilo? Tá? E aqui também, né, outra coisa que eu gosto muito dessa discussão de juntar algo linear, né? Que eu acho que isso é muito separado na graduação. E outra discussão que apareceu aqui é a ideia de dimensão. Então, quando você tem um sistema afim, né, digamos, de forma geral, né, assim, cada equação RI que você bota, você cai em uma dimensão. Tá? E aí ajuda a gente pensar em dimensão como grau de liberdade. Né? Eu acho também essa ideia, não sei quanto ela é explorada, né? Assim, mas se você fala assim, o R3, né, assim, você tem grau de liberdade 3, porque você fala o valor para x,
fala um valor para y, você pode falar o valor que você quiser para z, beleza? Certo? Quando você escreve uma equação envolvendo x, y, z, você perde um grau de liberdade, porque ao dar um valor de x e de y, você não tem mais liberdade para escolher o valor de z está determinado. Então você tem 2 graus de liberdade, né? Então, por isso que é dimensão 2, beleza? Quando você coloca mais, então cada equação que você bota, você perde um grau de liberdade, beleza? Certo? Por isso que a dimensão de um subespaço é igual à dimensão do espaço todo menos o número de equações Li, né, que definem aquele subespaço, beleza, pessoal? Acho essa ideia bem legal, assim. Você vai que conta essa ideia fica clara em álgebra linear. Aqui. Eu acho que a gente vê de forma muito pouco prática também, né? Eu acho que essa é a questão. Eu tenho a sensação que é muito pouco geométrica. Você quis dizer. Beleza? Vocês que estudaram aqui, como é que foi o curso de álgebra linear para vocês? Foi meio que... Eu estudei. Vai colocar do premate? Ou da graduação? Eu estudei na rural. Mas fala como foi. Eu daqui eu tenho a sensação que eu Demonstração pra caramba. Minha professora adorava uma demonstração. E tudo era vou demonstrar. E bem corrido. Porque lá, quando eu fiz, né, a grade era junto de... Não existia geometria analítica. Então ela ficava um mês falando tudo de geometria analítica, de forma bem, tipo, pauleira, para depois começar a parte de álgebra linear. No meu nível eu tinha a impressão que a gente tinha mais tempo, né? Porque a gente de fato tinha geometria analítica e quando eu comecei tinha geometria plana e espacial. 2 disciplinas separadas e 2 disciplinas para álgebra linear. E aí a gente fazia isso com determinada calma. Assim, eu acho que a álgebra linear foi a disciplina que eu tive mais tranquilidade das matemática pesada. A álgebra linear 1 foi a Lucy e a álgebra linear 2 foi a Cecília Saraiva. Foi legal? Foi bem legal com a Cecília. Com a Lucy também, mas com a Lucy foi muito mais tempo, eu não lembro tanto. Porque foi logo no começo da graduação mesmo, foi antes do embolar. Mas a álgebra linear 2 foi mais recente, porque como eu não aprendi nada, eu peguei só no final do curso. E foi ótimo, porque tinha outra cabeça também para pensar naquelas coisas e tal. A gente discutiu bastante a questão dos autovalores, dos autovalores, mas foi legal. Lá na prova eram 2 álgebras lineares, tá? Não é só uma não, né? Mas as 2 foram bem mais... A segunda foi mais cálculo, o tempo inteiro fazer cálculo. A primeira vez que eu fiz foi bem traumatizante. Parecia que era outra língua. Eu gostava de matrizes na escola e eu cheguei e falei assim, que é isso? Não entendia nada. Assim. E era, não sei se isso ajudava, acho que como eu fui ensinado, mas era 7 horas da manhã. E era no início da faculdade. E aí depois eu fiz a 1 e 2 com a mesma professora. No início ela até fez mostrou, né, as matrizes, com as retas, o plano, a parte geométrica, mas depois esquece a parte geométrica. O pessoal já viu demonstração. Era uma viagem. Você ficava preso na demonstração e não pensava sobre Mas, por exemplo, com a álgebra linear 2, eu percebi essa conexão de álgebra linear com cálculo. Eu já tinha tido álgebra linear 1, já tinha tido todos os cálculos, mas só quando eu fui fazer a álgebra linear 2 que eu pude perceber que essas coisas conversavam. Porque para mim eram completamente separadas, mesmo usando, inclusive, às vezes de derivada em álgebra linear 1. Mas não era cálculo, era outra coisa. Nunca fez sentido. Agora está fazendo mais? Sim, quando eu fiz aqui aqui é vetores, né? A álgebra linear 1 é vetores e depois a álgebra linear 2, o pior para mim era a prova. Porque por mais que eu entendesse a disciplina, a prova era unificada, né? Álgebra linear. Álgebra linear 2. Por isso que eu falei.
Mas vocês querem fazer mais um exemplo desse? Porque depois eu vou fazer mais 2 exemplos, mas são exemplos mais particulares, tá? Vocês querem fazer mais um desse assim? Hã? Então inventem aí. Uma função de R quanto em R quanto? Fala aí. Eu acho que. Porque essa é tão bonitinha, né? As contas são tão fáceis de fazer. Não, mas contas fáceis também. Só pra gente. R2 em R2, é uma coisa tranquila. R2 o quê? Em R2, vai ser uma coisa tranquila. Ah, tá. Decepcionei o Vitor. São R4 e R também. Não, eu queria que não fosse em R, porque depois eu vi os exemplos em R. Ah, tá. Então, de O R2. resultado vai dar dois em um. Já que ela tá aí. Ah, de R2 e R4. Não pode de R4 em R2? É, de R4 e R2. Pronto, vou ficar Porque a gente está sempre acostumado a sair passa. Sempre de um menor para o maior. Né? É, de um menor para o maior, então. Tá, pronto. Então a gente precisa agora de uma definição. X, Y vai ser uma função x, y, z dado, beleza? Beleza. E a gente precisa de 2 funções coordenadas para ser em R2. Então inventa aí uma coisa fácil. Para ter trabalho de derivação. XY mais Z. XY mais Z, sem W. Deixa o W para você. Deixa o W coloca coordenada. Isso. Aí coloca x exponencial de W. Tá. Só? Por mim só, não sei se vocês querem mais coisa. O exponencial de W mais Z, sei lá. Pode ser. Bom, agora um ponto. Estou pensando mais. Não, mais Z lá em cima, que eu pensei. W mais Z lá em cima. Eu pensei nisso também. Então agora um ponto. X0, Y0, Alterno da Z0 e W0, tá? Aí é bom que W, que W e Z sejam Exatamente. Não, que dê 0 ali no expoente. Aí pode ser Z igual a menos 1 e W igual a 1. 1, 0, X e menos 1 e Y, não pode ser qualquer coisa. É. 1, 0, menos 1 e 1. Tá. 1, 0, menos 1 e 1. Beleza. Certo? Então vamos lá, calcular. Então, é assim, né? Por linha, a gente deriva cada função coordenada, tá? Então, derivando a primeira coordenada, a primeira função coordenada em relação a x vai dar y, concorda? Sim. Beleza? Depois, a primeira coordenada em relação a y vai dar x. Em relação a Y vai dar 0. Não? Em relação a z vai dar 1. Não, em relação a X ou em relação a... Não, em relação a Então, em isso relação a aqui. Y, o x é constante. Ah, tá. É a primeira função ainda. Na primeira linha é a primeira função. Tá. Aí em relação a z vai dar 1, em relação a w vai dar 0, certo? Certo. Beleza? Agora na segunda linha, a segunda função. Em relação a x vai dar e elevado a w mais z. Em relação a y vai dar 0. Em relação a w vai dar isso aí mesmo, x é elevado a w mais z. Em relação a z isso aqui. E aqui em relação a w vai dar isso aí também, beleza? Sim. Então isso aqui, ó, é a função derivada. Porque repara que eu tenho uma expressão que depende das variáveis, tá? Então essa é a função que dá a matriz em cada ponto, beleza? Sim. Agora, vamos calcular nesse ponto aqui 1, 0, menos 1 e 1, beleza? Que vai dar 1, 0, menos 1 e 1. Então, aqui vai dar 0, certo? Aqui vai dar 1, 1,
0, tá certo? Sim. Aqui vai dar 1, 0, 1 e 1, certo? Sim. Confere aí, falando sério. Tá? Beleza? A gente colocou o x1 por isso. Tá. Então essa aqui é a matriz derivada no ponto, certo? Então repara que nesse ponto é uma coisa da mesma espécie da função original, de R4 e R2. Você multiplica com um vetor de 4 variáveis, um vetor de 4 coordenadas, um vetor de 2 coordenadas, beleza? Agora vamos fazer a equação do espaço tangente. Está pegando aqui? Não. Não, mas eu viro um pouquinho aqui. Só porque eu não quero apagar aquilo ali. Beleza? Então a gente vai precisar também, para a equação do espaço tangente, calcular f de 1, 0, menos 1 e 1, que vai dar f de 1, 0, menos 1 e 1, que vai dar menos 1, concorda? E 1. Certo? Beleza? Sim. Então agora eu já tenho o x, y, z, w, vou botar o v, certo? Que vai ser o elemento genérico do condomínio, tranquilo? Igual a, que é esse negócio aqui todo, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, que multiplica, né? Olhando para aquela fórmula ali, x menos x0, que no caso é o x, y, z dado, menos o x0, y0 da lá. Então vai ser x, y, z dado, menos 1, 0, menos 1 e 1. Depois, mais menos 1, 1. Beleza? Certo? Então, fazendo a conta, isso aqui vai dar 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, que multiplica x menos 1, y, z mais 1, w menos 1 mais menos 1, certo? Sim. Beleza? Então aqui vai ficar y mais z mais 1, concorda? Primeira linha, tá certo? Y mais z mais 1. Aí depois vai ficar x menos 1, z mais 1. Então vai dar x mais y mais z menos 1, concorda? Não, y não. Não, x mais z mais w menos 1. Isso. X mais z mais w menos 1 mais menos 1, 1, que vai dar X mais z. Não. Peraí, botei a não, tá certo. Y mais z, né? Isso, Y mais z. Y mais z. X mais z mais w. Ih, deu um linear, sem querer. Totalmente aleatório. De 1 e 0. Passou pela origem. Tá. Vou botar aqui então, tá? O cabo, Eu viro um pouquinho mais. Tá. Esse Só dá pra olha só. guardar pra botar no livro, esse daí, que ficou ok. U igual a Y mais Z, V igual a X mais Z. Nossa, não foi uma todo bonitinho, ó. Nossa, tudo coeficiente 1. Tudo positivo. Então, então só para confirmar que tudo está certo, isso é um espaço, eu estou no R6, beleza? Né? Porque eu tenho 4 mais 2 eixos, então eu estou no R6, que é um espaço quadridimensional no R6, porque eu perco 2 graus de liberdade com essas equações aí. Beleza? Então é isso, é um objeto que tangencia o gráfico. Então ele é um objeto de mesma natureza do gráfico. Show?
Não, mas peraí, Vitor, só para tentar fazer a correspondência com o que a gente fala assim, de RR, né? Então, por exemplo, quando você calculou F', aí você calculou a derivada, que é uma matriz nesse caso. Aí depois você calculou a função derivada. Aliás, isso é a função derivada, aí você calculou a função derivada em um ponto, que também deu aquela matriz ali. Deu uma matriz 0, 1, etc, etc, etc. A derivada é uma função matricial, a derivada do ponto é uma matriz. Então, beleza, a derivada em cada ponto ela vai ser uma matriz de números, essencialmente, né? Mas essa é a questão, quando eu falo a derivada da função naquele ponto, dessa função, assim, a derivada vai ter uma natureza totalmente diferente do domínio e do contradomínio. A derivada né? Porque a derivada no ponto. A derivada no ponto. Porque a derivada é uma função do domínio do contradomínio. Porque a gente está acostumado, assim, a gente pensa em R, a gente diz que a derivada, sei lá, eu tenho uma função, a derivada é um número, né, em cada ponto. Então são coisas da mesma natureza, todo mundo em R, de alguma maneira. Né? A derivada também. Fica tudo com um número, mas de forma geral o domínio é um vetor, o contradomínio é outro vetor, e a derivada é uma matriz que liga esses vetores. Só que em GRE, como é tudo unidimensional, tudo isso você associa com um, porque o vetor é um vetor de uma coordenada e a matriz é uma matriz 1 por 1. Então você identifica tudo com um número. Por isso que é legal isso aqui, porque isso assim, destaca as diferenças de natureza assim, dos papéis que esse objeto desempenha. Né? Assim, beleza? E o que você achou foi a equação do objeto tangente. Exato, do espaço tangente. Assim. Beleza. Entendeu? Beleza? Seria da reta tangente. Então, da reta tangente, se eu tiver de R em R, tudo funciona igualzinho, tá? Se eu tiver de R em R, o gráfico está no R2. E a reta tangente é representada por uma equação no R2. Então, é um objeto unidimensional no R2, que é da mesma natureza do gráfico. Beleza? Tranquilo? Tudo está se encaixando? Está se encaixando. Agora, e a derivada segunda? A derivada segunda é mais complicada, porque a derivada segunda é uma forma bilinear, entendeu? Não é uma transformação linear, entendeu? É uma coisa que depende de duas, aí já é mais, é totalmente análogo também, obviamente, mas já é mais difícil, entendeu? Fazer essa analogia, mas também seria legal, mas não vai dar tempo, eu acho. Uma boa pergunta, É uma forma bilinear, simétrica, tem várias propriedades, e aí isso tem a ver com uma matriz que você usa para classificar pontos críticos. Não sei se você lembra disso, que é um negócio que envolve a derivada segunda. Derivada parcial segunda, para ver se é máximo ou mínimo. Aí tem a ver com a forma linear, positiva, negativa, positiva definida, negativa definida, aí já são outras questões. Mas bem legal também. Mas pra gente parece assim, realmente a coisa se embola por esse fato de que de R em R eu reduzo tudo a número, no fundo. Aí a derivada segunda também parece ser uma coisa de mesma natureza, a derivada primeira parece ser uma coisa de mesma natureza de elementos do domínio, que parece, tudo a mesma coisa, né? Então, mas daí a derivada segunda vai ser uma coisa que não é de mesma natureza que a derivada primeira. Entendeu? Entendi. Porque é uma coisa, você pode pensar assim, é uma coisa que você multiplica por dois vetores. Por isso que é uma forma bilinear, que também é representada por uma matriz, mas não é uma transformação linear. Você põe um vetor linha aqui, um vetor coluna aqui, uma matriz no meio. Então é uma coisa de certa forma quadrática, entendeu? E tem a ver com isso. A derivada segunda, ela tem a ver com uma aproximação de ordem 2, que a gente falou um pouco disso no polinômio de Taylor, lembra? Então é uma coisa que a derivada segunda não é uma coisa que se multiplica por um vetor só. É uma coisa que você multiplica por dois vetores, por isso que é uma forma bilinear. Ela é linear em cada vetor que você multiplica, entendeu?
Aí, pensando no que isso significa em termos da aproximação, é isso, porque a derivada primeira, ela é representada, corresponde a uma aproximação linear. A derivada segunda corresponde a uma aproximação quadrática, entendeu? Então, no polinômio de Taylor, a derivada segunda não é um coeficiente de uma coisa linear, é um coeficiente de uma coisa quadrática. Seria a melhor parábola, entendeu? Então aqui seria isso, seria uma coisa bilinear, entendeu? Mas assim, a gente não vai ter tempo de falar muito sobre isso, mas fez mais ou menos sentido. Fez. É bem legal isso. Então, podemos continuar. Isso foi só um parênteses, né? Isso aí é mais viagem. Na próxima vez que eu decidir, eu vou incluir isso. Tá? Pode continuar? É bom tirar foto desse exemplo aqui, assim, a probabilidade da uma. Thiago não está aqui, eu vou fazer às vezes de fotógrafo oficial. Ah, já tirou? Tá. Eu não vou apagar agora não, posso passar para o próximo exemplo? Olha só, agora eu quero ver dois exemplos que são casos particulares em certo sentido, né? Que é porque são casos, esses exemplos que eu vou falar agora são casos que a gente vê em cálculo 2, cálculo 3 na graduação, mas eu acho que veio de uma forma fragmentada, tá? Que são casos onde ou o domínio é R ou o contradomínio é R, tá? Então, começando, não lembro qual eu botei primeiro, esse aí, o domínio é R, esse aqui que a gente já falou, tá? Quando o domínio é R, a gente tem, aí eu acho que é bom, a gente pode acompanhar as contas por aqui mesmo, tá? Se vocês quiserem, eu escrevo no quadro. Eu botei aquele exemplo, bem assim, que a gente já falou sobre ele, que é o exemplo, normalmente assim, em cálculo 2, 3, sei lá que a gente vê isso, esse tipo de função a gente trata como uma curva parametrizada, beleza? Mas aí, destacando aquilo que eu já falei, o desenho dessa curva parametrizada não é o gráfico da função, é a imagem da função. O gráfico, a gente precisaria de uma dimensão, porque a gente desenha só o contradomínio. Quando a gente pensa nisso como uma curva parametrizada, né, no R2, a gente desenha um contradomínio, que é o R2. A gente vê em geral curvas parametrizadas no R2 e no R3, tá? Beleza? Mas o gráfico mesmo seria uma coisa no R3, que no caso disso aí é a hélice, né? Seria, está fazendo assim, mas ao mesmo tempo assim, né? Então estou fazendo assim. E calculando a derivada disso aí por daquele jeito que eu falei, vai ficar isso aí, ó, um vetor, uma matriz coluna, beleza? Tranquilo? Seria, só tem uma variável, então você deriva, por isso que só tem uma coluna, porque cada coluna é a derivada em relação a uma variável, então vai ficar esse negócio aí, beleza? Certo? E aí, isso aqui, como eu falei, é aquilo que a gente chama de vetor tangente em cálculo, tá? Certo? Porque esse vetor, se você substituir um valor de t, ele vai ser tangente à imagem. E a gente, isso de fato, usa em muito geometria diferencial, né? De vetor tangente, quer dizer, é um objeto que tem uma importância em si. Mas, o que eu quero destacar aqui, que esse objeto que a gente chama de vetor tangente, ele é um caso particular disso aqui, quando o domínio é unidimensional, tá? E aí o espaço tangente, se eu fizer o mesmo procedimento que eu estou fazendo aqui, ó, eu botei o ponto T0 igual a π ali, ó, aí o espaço tangente vai ter isso aqui, ó, eu tenho f de T0 e eu tenho f' de T0, beleza? Certo? Eu estou usando essa fórmula aqui, certo? Tá? Então eu vou ter xy, que é o elemento genérico do contradomínio, igual àquela matriz, que é uma matriz linha, multiplicada por isso aqui, que é um número, e vai ficar isso aqui, tá? Certo? Então eu vou ter isso aqui, beleza?
Então repara que esse sistema é a reta tangente ao que isso aqui é uma reta. Porque eu estou no R3, eu estou com as coordenadas T, X, Y. Então eu estou no R3. Então eu tenho algo que é representado por duas equações no R3, é uma reta. Tá? Então o que está acontecendo? Eu penso no gráfico disso, que é aquela hélice, beleza? Aí eu fixo um ponto pertencente a essa hélice, que no caso seria o ponto π 0 menos 1, π está no domínio, 0 menos 1 está no ponto do domínio, então π, 0, menos 1 é um ponto pertencente ao gráfico. Nesse ponto pertencente ao gráfico, eu tenho uma reta, o gráfico é uma curva no R3, então eu tenho uma reta tangente a essa curva no R3, que é representada por essa equação aí. Quando eu projeto isso tudo no R2, essa reta é projetada numa reta tangente também no R2. Então o vetor tangente é o vetor diretor dessa reta no R2. Assim. E aí, fez sentido? Sim, e aí? Quem quer falar? Chegar atrasado eu vi. Acabei boiando. Tá, quem mais está boiando? Eu acho que Também sim. chegou atrasado. Eu estou banhando desde a graduação. Mas então, a ideia é para parar de boiar agora. Pedro. Acho que, assim, eu entendi isso, porque se você planificar essa figura, né, você desenhando um círculo e essa parametrização x é menos 1, y é menos t mais p é uma reta vertical no plano x, y, assim, que é justamente tangencial ao círculo naquele ponto, né, θ igual a π, etc. Mas agora eu queria entender isso aqui, porque tem que ter um análogo para isso. Você está me dizendo que você achou um vetor tangente, que é um vetor contido nessa reta definida por essas. Mas assim, eu acho que para entender isso é melhor provisoriamente você esquecer a ideia de vetor tangente. Porque vetor tangente é o nome que se dá a esse objeto em cálculo 2. Não só em cálculo 2, em geometria diferencial também. O vetor tangente é o vetor diretor da reta. É o vetor diretor da reta projetado. Entendeu? Não está está contido na reta. Hã? Não precisa nem estar contido na reta. Não, exatamente, é o vetor que dá a direção. Mas para entender isso que o Pedro quer entender, é melhor, esquece que isso é uma matriz coluna. Tá. Entendeu? Então é uma transformação linear. E você vai multiplicar por um número para resultar no vetor, entendeu? De duas dimensões. Não, mas a questão é que tem uma relação entre essa matriz coluna e aquele espaço tangente que você definiu ali. Essa é a questão. E aqui também tem que ter, né, no exemplo que a gente fez. Então, a relação entre essa matriz coluna é que essa matriz coluna é que define o espaço tangente. Né? Não é muito mais do que isso. Tá. Entendeu? E aí quando você projeta, isso vira a reta tangente à imagem, né? A curva parametrizada. Entendeu? Mas então, eu quero chamar a atenção que isso se encaixa direitinho nisso aqui. Sim, dá para ver isso. É isso que ainda está um pouco nebuloso para mim. Tá. Passando para cá, um pouco mais nebuloso. Tá, mas esquece que eu estou tangente. Tá. Esqueceu o meu Estou tentando, é difícil, mas estou tentando. Certo. O se encaixar significa que são as mesmas operações que a gente faz? É isso? O quê? Você quer dizer? Entendi. Vou fazer uma pergunta meio burra. O se encaixar significa que é as mesmas operações? Não, significa que tudo é essa fórmula aqui. Ah, tá. Entendeu? Só que esse é um caso particular. Só que esse é um caso particular, que tem um condomínio R. Entendeu? Então, eu na verdade não pensei separado. Acho que essa é a questão. Eu não acho que se encaixa, porque para mim é a mesma coisa. Eu pensei igual. É a mesma coisa, isso. Eu só mudei o domínio. Sim, eu não pensei separado. Exatamente. Poderia fazer aí um R em R3 ou R em R4. Não, então, isso é a mesma coisa. Exatamente. Então, mas nesse caso, que o domínio é R, né? Se eu fizesse, sei lá,
um R em R4 também seria chamado de vetor tangente? Também seria um caso particular? Também seria, exatamente. O caso particular que eu estou chamando a atenção é quando o domínio é R. Não tem nada a ver com a função, tem a ver com o Não, tem a ver domínio. com o domínio, exatamente. Tá. E o próximo caso particular que eu vou falar é quando o contra-domínio é R. Então, no caso particular, que é de R em Rn. Entendeu? Tá. Certo? Aham. E vai ter um vetor tangente. Deixa eu falar o próximo caso particular, que eu acho que é quando tem isso aí, de R2 em R, mas poderia ser de Rn em R. A particularidade está no contra-domínio CR. Beleza? Certo? Isso é um tipo de função que em cálculo a gente calcula o gradiente dessa função. Não sei se você lembra. Aí o gradiente é uma propriedade geométricas que assim, que a gente poderia até explorar, que são bem legais. Lembra da palavra, lembrar como é que faz o cálculo? Então, vamos lá. Olha só. Vamos fazer, então a gente pode fazer. Posso apagar isso aqui? Eu posso ver só se eu entendi uma coisa aqui nesse quando eu estava falando, que é em cima disso. Eu posso dizer que aquela derivada que você calculou naquele ponto, ela define um espaço vetorial a partir dos seus vetores linha. Não é? Subespaço vetorial. O subespaço vetorial. Como solução de um sistema. Uhum. E aí, mais ou menos, é a mesma coisa que aquele U igual a Y mais Z, etc e tal. Sim. É isso. Que é a mesma coisa. Isso. Então, ótimo. Tá. Foi, obrigado. Tá pegando aí. Eu tô virando quando você escreve no quadro para pegar um pouco mais. Posso apagar isso aqui, então? Pode. Acho que agora acho que vai ser uma ponta menor. Vamos trocar esse quadro negro aqui. Vamos trocar para quadro de Bilô? Vamos trocar para aquele pessoal que estava aqui no começo da aula. Acho que só estava você, né? Vieram aqui medir para eu botar quadro branco. Gente, não vou porque o estágio é aqui nessa sala e que formaram agora. Trocaram muros. Aí eu até perguntei ao rapaz da obra e ele falou: não, porque a gente queria colocar branco, mas não vamos colocar. Esse quadro é novo. Vamos lá, sem comentários. Olha só. A gente também vai para a FRJ sempre muito preciso. Isso, então olha só, vamos lá. F de xy é igual a x2 menos y2. Então repara só, como a função de R2 em R, ela só tem uma função coordenada, e tem duas variáveis. Então ela vai ter uma linha só, certo? Essa linha você vai derivar a única função coordenada em relação a cada variável. Tá legal? Então eu vou ter f' de xy vai ser 2x menos 2y. Aí é assim mesmo, tá? Beleza? Certo? Que é uma matriz linha. Tranquilo? Tá? Agora, vamos substituir no ponto. Isso é porque está indo de R2 para R. Isso. Então é 2 colunas que estão ali. Exato. Isso aí. Beleza? E aí, vou substituir no ponto 1, 2, vai ficar 2 menos 4. Tá? Isso aí é uma matriz linha, mas eu posso transpor essa matriz e identificar a resposta como vetor. Tá beleza? Então agora como vai ficar a equação do espaço tangente? Vai ficar Z igual a essa matriz aqui, vou escrever errado, F' De 1, 2. 1, 2 é igual a 2 menos 4. Então vai ficar essa matriz aqui, 2 menos 4, que multiplica xy menos 1, 2. Aí esqueci de calcular f também de 1, 2, vai ficar quanto? Menos 3.
menos 3. Certo? Esse Beleza. Z é o que você está calculando? O Z porque é o F, porque é a variável do contradomínio, que é x, y, z. É de R2 em R. Então, x, y é do R2 e o z é do R. Eu tenho que dar uma letra qualquer, tá? Poderia ser um, poderia ser Isso. qualquer coisa. Isso. Só porque é diferente. É Só tipo. montando o Isso. espaço dentro Espaço tangente. espaço tangente. É porque, exatamente, isso aqui é o espaço tangente, é porque é uma função desse tipo, z igual a f de x, y. Assim como eu tenho y igual a f de x, né? Z igual a f de x, y, beleza? Então, isso aqui é a equação do espaço tangente, tá? Que vai ficar 2 menos 4, que multiplica x menos 1, y menos 2, menos 3. Então, eu vou fazer esse produto aqui, que se eu identificar a transposta dessa matriz com um vetor, esse produto se identifica com um produto escalar. Tá? Beleza? Mas assim, só um detalhe. Então isso aqui vai ficar 2x menos 2 menos 4y mais 8 menos 3, certo? Não sei se está certo. Tá. Três. Mais 3. Mais 3? Não, Onde é mais 3? é menos 2 menos 3 mais menos 5 mais 8 menos 2. Mais 3. Pronto. Então repara que isso ali é a equação de um plano. Certo? Então, nesse exemplo aí, o que eu tenho? Como eu tenho uma função que é o nosso amigo parabólico hiperbólico por acaso, como eu tenho uma função de R2 em R, certo? Então o gráfico disso é isso, Z igual a F de XY, tá? Então o gráfico disso é uma superfície bidimensional no R3. Tá legal? Certo? Então, isso aí vai ter um plano tangente, tá? Isso a gente aprende em cálculo 2, calcular o plano tangente, não sei se vocês lembram disso. Tá? Eu lembro que a gente faz, eu lembro como. Então, no caso particular anterior, a gente faz assim, isso aí a gente chama de, esse vetor a gente chama de gradiente. Quando eu falei gradiente, o gradiente tem propriedades geométricas, tá? Ele aponta para a direção de maior variação, aí, enfim, isso é uma continha que você faz lá. Ele é perpendicular às curvas de nível, justamente por isso. A curva de nível, se você desenhar no domínio da função, é assim, porque esse vetor está no domínio. Se você desenhar o domínio da função, a curva de nível é a direção onde não tem variação, onde a variação é zero. Perpendicular a isso é a direção de maior variação. Então, é onde a montanha é mais íngreme. Aí, enfim, isso não é óbvio, não. Aí tem outras propriedades, assim como o vetor tangente também tem outras propriedades geométricas, que a gente poderia explorar aqui, mas enfim. Não vai, porque senão não vai dar tempo de fazer as outras coisas que eu quero fazer. Mas o que eu quero dizer aqui é que o vetor tangente, aquilo que a gente aprende como vetor tangente e aquilo que a gente aprende como gradiente em cálculo são casos particulares da derivada como transformação linear. Só que a gente aprende como se fossem coisas completamente diferentes, entendeu? O ponto que a gente escolhe também faz diferença? Faz, claro. Igual se fosse cálculo 1, né? O ponto que a gente escolhe. Mas assim, para cada ponto eu vou ter, porque o gradiente é uma função de x, y, tá vendo? O gradiente é educado em 2x menos 2y.
entendeu? Não, eu estou pensando para o espaço tangente mesmo. É o ponto que a gente escolhe para fazer, por exemplo, o espaço tangente, nesse caso, ser um plano. Poderia não ser se eu escolhesse um plano. Sempre seria um plano. Se a função for diferenciável, quer dizer que ela, no caso, é igual em dimensão 1. O que significa a função ser diferenciável? Significa ela tem reta tangente, entendeu? Então, aí, se a função for diferenciável, no caso, uma função de R2 em R, ela tem plano tangente. Sempre vai ser um plano porque obedece àquela equação ali da derivada. Porque só aparece, assim, onde o x e o y, né, eles vêm dali. Isso, e não da forma da função. O que a forma da função te dá é lá o A, né, no fundo. Né? Que quando você calcular em um ponto vai ser uma matriz de númerozinhos. Isso aí. Então, as coisas estão se encaixando. Estão. Mas é isso, um caminho que a gente poderia ir agora explorar as propriedades específicas desses objetos, tá? Eles, como eu disse, eles têm propriedades sobre objetos vetor, tangente e gradiente, porque eles têm propriedades geométricas específicas, mas o meu objetivo é destacar que eles são, na verdade, a mesma coisa, né? Em casos particulares, são casos particulares da mesma coisa. Por isso que eu comecei com exemplos que nem o domínio nem o condomínio são R, entendeu? Que aí dá uma matriz N por N. Nesse caso, quando ou o domínio ou o condomínio é R, ou dá uma matriz linha ou uma matriz coluna. E essas são nada mais nada menos que a derivada mesmo, só que elas, nesse caso particulares, elas ganham nomes especiais. Beleza? Que é razoável que eles ganham nomes especiais, porque eles têm mesmo propriedades particulares. A questão é que ninguém fala que eles são a mesma coisa, entendeu? Parece que em cada tipo de função a derivada é uma coisa diferente. E é isso que eu estou querendo dizer. Existe uma definição unificada de derivada. Beleza? Meu objetivo aqui é derivada, só que você está em espaços diferentes. Isso, e eu tenho a impressão que normalmente no cálculo, quando você fala de funções de R2 e R, parece que a derivada é uma coisa, de R em R a derivada é outra, falando que não é, tudo a mesma coisa, entendeu? Um outro lugar também que a gente não vai explorar aqui, mas onde isso também acontece, que eu não sei se vocês lembram, que é quando a gente faz mudança de variáveis para integrais múltiplas, que tem uma fórmula de mudança de variáveis, tem até algumas meio padronizadas, que é aquela coordenada esférica, coordenadas cilíndricas, isso, coordenadas polares, que é no R2, no R3 é coordenadas esféricas e coordenadas cilíndricas. Mas tem sim, tem qualquer mudança de variável que você quiser. E aí quando você faz a mudança de variáveis, fazer isso muito em física 3, que tem campo, magnético, eletromagnético, que é um arame, não sei o quê. É quanto às simetrias do problema, né? Exato, se tiver um arame, a geometria cilíndrica te ajuda. Exatamente, ou uma bolinha esférica, enfim. Mas, não sei se você lembra, quando a gente faz isso no cálculo 3, tem um negócio lá que chama determinante jacobiano, que é uma matriz lá, quando você quer essa matriz aí, que é a matriz derivada da mudança de variáveis, e que você calcula esse determinante, tem que multiplicar por esse determinante, certo? Então, isso aí tem a ver com, assim, por que isso não faz nenhum sentido? Porque a gente não entende de onde vem aquela matriz e não entende bem o que é determinante, tá? Então, aquela matriz é a derivada e o determinante, ele corresponde a uma mudança de área, né? Assim, o determinante é o quanto uma transformação linear deforma áreas. Acho que a gente falou disso aqui não, né? Mas determinante é outra coisa, também não é ensinada de uma maneira louca, é uma fórmula bizarra. Parece que alguém resolveu inventar essa fórmula algum dia, tá? Mas, quando a gente entende essas coisas,
dá para entender que a multiplicação por aquele determinante é uma compensação por uma deformação diária, que é a mudança diária ou volume, né? Uma deformação de medida que aquela mudança diária de variáveis provocou. Não sei se vocês lembram disso, é a mesma coisa quando a gente discutiu regra da cadeia. Lembra que quando a gente discutiu regra da cadeia, por que você multiplica pela derivada? Porque a gente pode pensar na composição de uma função como uma mudança de coordenada, lembra disso? E essa mudança, que até eu falei, uma mudança linear, uma mudança não linear, que a mudança linear produz uma deformação uniforme, ou ela estica todo mundo, ou ela contrai todo mundo, e aí a multiplicação pela derivada é um fator que compensa essa deformação. Lembram disso que a gente falou aqui quando a gente olhar da cadeia? Beleza? Então, nesse caso, a mudança de variáveis é exatamente a mesma coisa, porque eu estou de novo trabalhando com a mudança de variáveis. Então, você multiplica por aquele fator que agora é o determinante da derivada, porque ele compensa essa deformação. Tá? Aí, quer dizer, teria que explicar, assim, mas estou falando assim, de forma geral. Isso não tem um pouco a ver com o fato da gente interpretar que a teoria da medida é uma coisa que é pouco vista? É tomado como algo maduro demais para a graduação? Mas podia falar um pouco. Eu acho que não. A gente não vai ter tempo de falar disso aqui, porque normalmente eu falo. Mas não só Mas eu acho que o fato poderia ser falado na graduação mesmo. Tem muitas coisas que dependem dessa compreensão de medida que a gente não tem. Quando a gente fala de integral, eu vou falar um pouco disso. Só tem 2 aulas para falar de integral, mas dá para falar um pouco, porque é a questão da integral de Riemann e o teorema fundamental do cálculo, né? Assim. Tudo compensação. É tudo compensação. Então, a integral, isso que o Rodrigo falou, tem a ver com por que se inventa, porque tem a formulação de Riemann e a formulação de Lebesgue. A formulação, a necessidade de você produzir uma nova formulação do conceito de integral, que é a integral de Lebesgue, vem da teoria da medida, certo? Porque integral, ela tem que ter a ver com medida, porque integral é uma ideia de acumulação, então a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas a ideia basicamente é o seguinte: a integral de Riemann, ela sofre, digamos assim, uma interferência topológica. Porque aí também tem a ver com entender que medida é uma coisa, topologia é outra, são coisas muito viagens. E aí, enfim, mas a gente vai falar um pouquinho disso, tá? Certo? Então, posso continuar aqui? Essa coisa de determinante jacobiano fez algum sentido ou não? Só assim, introdutoriamente. Então, tem outro exemplo aqui, ó. Que seria também de um gradiente, só que de uma função lá em 3. Tá? Então, o espaço tangente que a gente obtém aí, ó. Agora eu estou com o gráfico tá no R4, beleza? Tranquilo? Então eu tenho 4 variáveis, certo? Então, e aí, a equação do espaço tangente que a gente obtém por esse mesmo procedimento é uma coisa que tem uma equação no R4. Então, uma coisa tridimensional no R4. Tá? Porque o gráfico vai estar lá no R4 também. Beleza? Agora são os teoremas. Tá? Mas e aí, mais alguma pergunta sobre esses exemplos? Como eu falei, a gente começou fazendo conta de propósito, tá? Assumindo, né? Eu falei para vocês e pedi para vocês acreditarem que a derivada tem essa fórmula, beleza? Cada entrada da matriz derivada é a derivada da iésima função coordenada em relação a jésima variável. Tá legal? Beleza? Então agora eu vou demonstrar isso. Na verdade, mais precisamente se a derivada existe, então ela tem essa cara. Ela pode não existir. Certo? Beleza? Então, Essa que você faz é o exemplo. Depois
antes de só aceitar. Tem a ver com a quebra do roteiro, né? Que a gente, o roteiro é sempre esse, demonstra a definição, né? Assim, teorema. O exemplo é a última coisa. Beleza? Então agora a gente fez sem demonstrar mesmo, agora vamos demonstrar. Tá legal? Então, na verdade, são dois teoremas, tá? Um deles fala sobre as linhas e outro fala sobre as colunas. Aí quando a gente junta os dois tem essa coisa. Então o primeiro teorema vai falar que cada linha é a derivada de cada função coordenada, tá certo? E o segundo teorema vai falar de colunas, beleza? Aí a sutileza é que um deles é ser e somente ser, o outro não, tá? Então a gente vai começar pelo teorema que fala sobre as linhas, que tem uma demonstração mais direta que é ser e somente ser. E a demonstração dele vem daquele teorema que a gente falou também de limite, não sei se a gente, eu passei bem rápido assim, que era uma ideia de limite de funções no RM. Não sei se vocês lembram, que a definição é a mesma de limite, né? Porque só a gente usa a ideia de bola, a ideia de distância, mas a gente com isso consegue demonstrar, entre aspas, facilmente, com a palavra proibida, de que o limite existe sem somente ser, o limite vetorial existe, sem somente ser existe coordenada a coordenada. Então a gente usa, ou seja, você calcular um limite de uma função vetorial na prática é calcular o limite de cada coordenada. Se eu quisesse calcular, aí não tem uma função vetorial, se eu quisesse calcular, sei lá, daquelas funções lá, não sei o que, vírgula, não sei o que, não sei vírgula, não sei o que, você calcularia em cada coordenada, tá? Beleza? E aí, esse teorema, ele é uma aplicação disso, tá? Então, como eu disse, seja f uma função de RMRN, então, sendo uma função de RMRN, ele vai ter N funções coordenadas, tá? Posso apagar o quadro, né? Então, ela é uma função desse tipo, f de x igual a f1 de x, vírgula, fn de x, tá de boa? Certo? Só lembrando que eu não escrevi aqui para não ficar muito carregado, mas que esse x também é um x1, xn, tá? Beleza? Tranquilo? Então, essa função ela tem N funções coordenadas, igual os exemplos que nós vimos aqui, tá certo? Beleza? Tá? Então, o que esse teorema diz é que a função é diferenciável no ponto C e somente C, todas as funções coordenadas são diferenciáveis naquele ponto, beleza? Certo? E aí é essa coisa, a matriz, cada linha da matriz derivada é a derivada de uma dessas funções coordenadas. Tá beleza? Só chamando a atenção de novo, que tudo se encaixa direitinho, porque olha só, cada uma dessas funções coordenadas, que eu estou chamando de FI, ela é uma função de onde? Ela é uma função de Rm em R. Concorda? Cada uma dessas funções coordenadas. Então, a derivada de cada uma dessas funções coordenadas é uma matriz linha, tá beleza? Certo? É uma matriz 1 por M. Então, é uma matriz linha. Uma linha em colunas, tá? Então, cada matriz, que foi o que a gente fez nos exercícios, tá? Cada matriz linha dessa é uma linha da matriz derivada da função toda. Estão lembrando do exercício que a gente fez? Tá? Tipo assim, f de xy é igual a x2y, x mais y2. Então a gente deriva a primeira função coordenada, essa aqui seria f1 e f2. A gente deriva a primeira função coordenada e coloca na primeira linha. A derivada da primeira função coordenada é essa matriz linha, que vira a primeira linha dessa matriz aqui, que no caso vai ser 2 por 2. E assim por diante, beleza? Certo? Então,
É isso que esse teorema diz, tá? Então ela vai ser derivada se e somente se cada linha é derivada. Tá legal? Certo? E a demonstração é, como eu falei, uma aplicação daquela propriedade de limites, tá? Porque eu estou fazendo aqui, ó, eu vou aplicar a definição de derivada, então, isso que está aparecendo aqui é o numerador da definição de derivada, tá certo? Beleza? Isso aqui tem que tender a zero dividido por módulo de H, tá legal? Então, aí o que eu faço? O que eu fiz aqui? Eu desmembrei esse denominador aí em coordenadas. Então, esse F, igual eu estou escrevendo aqui, ele é um F1 Fn, tá? Então, o F de x0 mais h é um vetor F1 de x0 mais h até Fn de x0 mais h, tá legal? Beleza? O numerador. O numerador, eu falei que o numerador? O numerador. Aqui é a mesma coisa. Esse F de x0 é F1 Fn de x0 mais h, tá beleza? Certo? E aqui eu representei. O que é essa representação aqui? É a representação da multiplicação de matriz por vetor linha a linha. Beleza? Isso que eu escrevi aqui é pensando assim, ó. Pode apagar aqui, né? Que essa matriz A, eu vou pensar nela escrita linha a linha. Aí eu vou multiplicar por um vetor do Rn, que é esse vetor H, tá beleza? Certo? Tá? Então como é que eu multiplico isso? Primeiro eu vou multiplicar então esse A que tá, esse A1 que está aqui é uma linha dessa matriz. Tá legal? Então eu vou multiplicar, na verdade aqui é M. Não, aqui é M e aqui é M. Beleza? Certo? Que ela tem N linhas e N colunas. Tá? Então eu vou multiplicar a primeira linha por esse vetor aqui. Isso vai dar a primeira coordenada do resultado. Tá legal? Então quem é a primeira coordenada do resultado? É A1 vezes esse H. Tá? E assim por diante até AN vezes esse H. Então isso que eu escrevi ali. Fez sentido? Repara que cada coisa dessa eu posso pensar como resultado, porque isso aqui, cada coisinha dessa é um número, tá? Eu acho que desmembrando do jeito que você fez na primeira parte fez menos sentido. Porque você depois juntou os H. Então esse H precisava ter feito isso. Esse H eu posso ficar assim. Mas é só para não esquecer, né? Que ele também é um vetor e aí a gente abre as linhas. Exato. E cada A desse é uma coisa com N coordenadas também, tá? Certo? Então eu estou se encaixando, estou multiplicando essas N coordenadas por essas N coordenadas aqui. Tá legal? Certo? Então isso que eu escrevi aqui. Tranquilo? Tá? Não, por acaso as dimensões todas se encaixam. Isso aqui que eu estou fazendo, ó, isso que está escrito aqui, é uma soma vetorial de vetores do Rn. Tá legal? Certo? Então olha só, isso aqui é um vetor do Rn, isso aqui é um vetor do Rn, isso aqui é um vetor do Rn. Aí eu faço essa soma vetorial. Tá? Então isso aqui agora eu somei, né? Subtrair ou somei, tanto faz. Coordenada, coordenada. Então vai ficar assim. Tá beleza? Certo? Então, agora eu aplico aquele teorema dos limites. Tá?
eu escrevi isso aqui, que é o que eu fiz dessa conta aqui? Simplesmente é o seguinte, isso aqui numerador daquela fração, né, da definição de derivada é um vetor do Rn. Essa conta que eu escrevi aqui foi simplesmente escrever esse vetor coordenada a coordenada, tá certo? Beleza? Tá? Então, agora eu vou aplicar aquele teorema, beleza? Aquele teorema sobre limites, que o limite vetorial existe sem somente ser, o limite existe para toda coordenada, para todo i variando de 1 até n. Beleza? Certo? Que são essas coordenadas aqui. Tá? E o que é esse A1 a n? São justamente as linhas. Então, o que essa equivalência está dizendo? A função é derivável, isso aqui é a função f é derivável, tá vendo? Isso aí, e o que está escrito aqui é que as funções f e i são todas deriváveis. Beleza? Porque isso que está escrito aqui é a definição de derivada aplicada à função f, e isso que está escrito aqui é a definição de derivada aplicada a todas as funções coordenadas da f e i. Tá? Então, como corolário do teorema do limite, isso aqui existe é igual a zero, sem somente ser, todos esses caras existem e são iguais a zero. Além disso, essa matriz A, quer dizer, a derivada disso aqui, cada linha dessa é uma derivada, porque esse AI que apareceu aqui são exatamente as linhas dessa matriz que eu fiz essa decomposição aí. Beleza? Tranquilo? Quase acabando. Fala aí. Porque a gente só precisou reorganizar as coisas. Sim. Não é meio. Não é meio fácil demais. É a impressão que eu assim. tenho toda vez que olho no teorema, ele só está colocando aqui, É. eu já fiz. Exato. Por que está Não é fácil demais. demonstrado? Pra Por que que está demonstrado? Por que isso é demonstração, sabe? É Então, isso que não fica claro. É Essa porque você demonstra- destrincha Sim. e mostra o que acontece. então Eu acho que está acontecendo lá dentro. aliás, passa É. uma lista de presença aí. Eu tô sem folha. Olha só, esse tipo de demonstração Tem. é uma coisa assim, que é delicado falar, tá? Porque é proibido falar que alguma coisa é fácil. Mas existe um tipo de demonstração que é tão fácil que parece difícil. Eu acho que é esse o caso, que a gente não faz praticamente nada aí, entendeu? Certo? É como você falar assim, demonstra que A mais B ao quadrado é igual a A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. É. É só, Sim. é só destrinchar. Só É só abrir. É aí bem isso. É só abrir. Esse teorema aí é só abrir. Entendeu? Beleza? Mas repara só, que tem teoremas que tem um enunciado fácil e a demonstração é difícil, tá? Nesse caso aí, a demonstração que é fácil. Ah, tá. O enunciado da demonstração é mais fácil que o enunciado, tá? Porque, olha só, então o que tem que entender? Tem que entender o seguinte, que isso aqui é a definição de derivada, tá? x0 mais h menos, vou escrever até assim, que foi a forma mais parecida com o que eu escrevi no começo. Beleza? Sobre h, isso tem que tender a zero, beleza? Isso aí é a definição de derivada, tranquilo? Certo? Se isso aqui acontecer, então esse A aqui é a derivada de f no ponto x0. Isso é o que a definição de derivada diz, concorda? Beleza? Agora, aí a gente lembra que o numerador dessa fração aqui, isso é, na verdade, uma soma matricial de vetores do Rn. Cada coisa dessa aqui é um vetor do Rn. Beleza? Certo? Aí eu simplesmente pego esse vetor do Rn
e escrevo coordenada a coordenada. Quando eu escrevo coordenada a coordenada, isso aí vai virar isso aqui, FI x0 mais H menos AI, H mais FI de x0, beleza? Certo? Isso que está escrito aqui nada mais é que a iésima coordenada do que está escrito em cima. Tranquilo? Tá? Beleza. Aí, se esse limite aqui for zero, aí existe um teorema sobre limites, cuja demonstração também é fácil, na verdade, que a gente passou meio rápido, mas é só a aplicação da definição de limite. Mas aí existe um teorema sobre limites que diz que se esse limite aqui existe é igual a zero, então esses limites aqui todos existem e são iguais a zero. E se esse aqui é igual a zero, então esse aqui é igual a zero. Então pronto. O que a gente fez foi só pegar um vetor e escrever coordenada a coordenada. Nada mais do que isso. É só isso mesmo. Beleza? Tranquilo? E é isso, é um cálculo de limites. Vai ser, faz de conta que eu quisesse calcular. Limite com xy tendendo a 2 de x2 menos y2, x vezes y. Beleza? Tranquilo? É um limite no R2. Como é que eu calculo esse limite? Eu calculo coordenada a coordenada. Então é só, no caso, como tudo é contínuo, é só substituir. Então quanto vai dar esse limite? Menos 3,2. Beleza? Como é que eu fiz essa conta? Eu calculei o limite na primeira coordenada e calculei o limite na segunda coordenada, ponto. Então é só isso que eu estou fazendo aqui. Então o que eu estou dizendo? Que esse limite aqui é igual a 3,2, sem somente ser esse limite aqui é 3 e esse limite aqui é 2, é isso. Entendeu? A demonstração é só isso. Tá? Certo? Mas ele nos dá aquele resultado, certo? Nos dá a expressão da derivada por linha. Tá legal? Por quê? Porque quando eu faço esse desmembramento coordenada a coordenada, devido à natureza da multiplicação matricial, o que aparece são as linhas da matriz. Tá legal? Beleza? Alguma dúvida? Então agora a gente vai ver o outro teorema. Eu proponho fazer um intervalo, né? O que vocês acham? Porque o outro teorema também é rápido, tá? Olha só que legal esse negócio. Tem um desenho, inclusive, que eu fiz com muito esforço no GeoGebra 3D. Mas a gente vai ter que ver primeiro a definição de derivada direcional, porque agora é o outro teorema que fala de coluna, tá? Certo? Então é isso. Vamos fazer um intervalo de 10 minutos, falta pouco, tá? Demonstração desse teorema e um